Marcos, capítulo de número 4. Prometo que não vou tomar muito tempo. Versículo de número 35 diz assim: Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estavam no barco, e outros barcos o seguiam. 37. Ora, levantou-se no mar uma grande tempestade de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já enchendo de água, e Jesus estava na polpa dormindo sob o travesseiro. Os discípulos, acordando, lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalme-se, ficai quietos. O vento cessou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou e disse: Por que vós estão medrosos? Como é que ainda não tendes fé? E eles, possuindo de um grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Meus irmãos, que em 10 minutos eu vou deixar uma introdução bem simples, mas de certo que Deus irá falar aos nossos corações. O interessante é que logo após Jesus ensinar a sua santa e poderosa palavra, depois que Jesus relata para a multidão acerca da parábola da semente, depois que Jesus explica a mesma, a palavra de Deus diz que naquele dia, versículo de número 35, naquele dia, a pergunta é: que dia é esse? Era um dia comum, um dia como um dia qualquer. Naquele dia, é aquele dia que você acorda de manhã para trabalhar, para os seus afazeres. Um dia que você pensa que o dia vai começar e vai acabar e nada de diferente vai acontecer na tua vida e na tua história. Mas é naquele dia. O interessante é que quando nós olhamos para o texto e fazemos uma exegese do mesmo, nós vamos perceber que Jesus, naquele dia, o versículo 35 vai dizer: e sendo já tarde. A pergunta que vem à minha cabeça, esse sendo tarde, pastor Marcos, era tarde para Jesus ou tarde para os discípulos? Naquele dia, sendo já tarde, esse tarde é para Jesus ou para os discípulos? Porque era um dia comum, era mais um dia de aprendizado para o colégio dos discípulos. Mas o texto vai dizer que naquele dia, já sendo tarde, o dia possivelmente poderia ser um dia comum. O dia possivelmente poderia ser somente mais um dia que Jesus estava ensinando a multidão. Mas o texto vai dizer que já sendo tarde, o dia era comum, o horário era avançado para os discípulos. Mas eu entendo que não existe dia comum e não existe período para o Senhor a qual Ele não possa operar o milagre.
O interessante e o que eu quero tentar expor aqui é que não existe hora e nem lugar que Deus possa transformar um dia comum em um dia de milagre. Talvez você veio para esta casa e é somente mais uma sexta-feira. Talvez o horário avançar das horas já é tarde, mas eu profetizo aonde você estiver agora, quem sabe aonde você está me ouvindo, a hora pode ser tarde, o dia pode estar terminando, mas ainda é dia para Deus fazer um milagre na tua vida, na tua casa, na tua história, na tua família, porque Deus é atemporal. Deus, ele não trabalha com o tempo que nós trabalhamos. Naquele dia, já sendo tarde, Jesus disse para os discípulos. O interessante é que Jesus vai dizer para os discípulos, dizendo: passemos para o outro lado. Aquele dia era um dia comum, porque se Jesus dissesse o que ia acontecer naquele dia, ninguém subiria no barco. Se Jesus contasse para os discípulos que naquele dia, já sendo tarde, se levantaria no mar uma grande tempestade, ninguém subiria no barco. Se alguém relatar para você de manhã: não saia de casa porque você vai sofrer um acidente, você não vai sair de casa. Se alguém contar para você: hoje é o dia da sua morte, você vai se esconder, você não vai sair de casa, porque já está te antevendo aquilo que vai acontecer. Mas o interessante é que Jesus, ele não expressa como será o término do dia, mas Jesus disse: passemos para o outro lado. O interessante na Bíblia Sagrada é que Jesus não disse: passa para o outro lado, vão sozinho para o outro lado, mas Jesus usa a primeira pessoa do plural e diz: passemos, vocês não estão sozinhos, eu vou passar contigo. Aonde vocês estão indo, eu não estou direcionando para que vocês vão só, mas vocês terão a minha companhia. O interessante é: passemos para o outro lado. A certeza que os discípulos tinham é que eles não saberiam o que ia acontecer. A certeza que nós temos, Jeremias, quando nós acordamos, é que nós não sabemos como vai ser o nosso dia, mas o que nos tranquiliza é que a presença do Eterno, Ele está conosco, a presença do Todo-Poderoso, aonde nós colocamos o pé, Ele está presente, aonde nós entramos, Ele está presente. Você não está sozinho, você não está sozinho, porque Jesus está dizendo para ti: passemos até chegar ao outro lado. O texto ele segue dizendo que os discípulos, despedindo a multidão, levando Jesus do jeito que estavam no barco, é que a multidão seguia Jesus em terra. E quando Jesus entra no barco, a Bíblia vai dizer que os outros barcos também seguiam Jesus. Os outros barcos navegavam perto do barco aonde Jesus estava. O texto ele não é explícito em dizer em qual momento, em qual circunstância, mas a Bíblia vai dizer que Jesus ele entra no barco. Durante a navegação, Jesus ele adormece, ele dorme, encontra um travesseiro e pega no sono. Jesus está no barco. Jesus está no barco. Jesus está com os olhos fechados. Jesus está dormindo, mas mesmo dormindo, ele ainda está no barco. Os discípulos vão navegando, os discípulos vão andando em alto mar. Jesus está dormindo, mas ele ainda está no barco. Os outros barcos estão seguindo o barco de Jesus e de repente as coisas da nossa vida acontecem de repente. Parece que tudo está indo de vento em popa.
Porque o mar está calmo. Além do mar estar calmo, Jesus está dentro do barco. O que poderá vir a acontecer neste barco? O que poderá acontecer nesta embarcação? Porque tudo vai bem. Jesus está no barco que eu estou. Nada diferente pode acontecer. Mas a Bíblia vai dizer que de repente levantou-se no mar uma grande tempestade de vento. E o interessante é que o vento aqui só pega no barco aonde Jesus está. Havia barcos seguindo o barco de Jesus. Haviam navegações navegando junto com o barco de Jesus. Mas a tempestade balança o barco aonde Jesus estava. Não quer dizer que onde Jesus está, porque Jesus está no meu barco, que eu vou me privar de doença. Não é porque Jesus está no barco que eu vou deixar de passar pelo deserto. Não é porque Jesus está no barco que eu vou padecer de privações. Jesus pode estar no barco, mas o interessante é que mesmo ele estando no barco, mesmo ele estando dormindo, ele ainda tem o controle da situação. Oh, glória! E o vento balança o barco de um lado para o outro, e o barco não bate em outro barco. O barco não bate em outra embarcação. O texto vai dizer que o barco bate nas ondas que açoitavam o mar. A tempestade não era de chuva. A tempestade era de vento. A tempestade não era de água. A tempestade era de vento. E o vento balançava e batia nas ondas que açoitavam o mar e as outras embarcações. Existem tempestades que você vai dizer: por que que o meu irmão não está passando o que eu estou passando? Por que que é só o meu barco que está sendo açoitado? É porque Jesus permite que aconteçam certas tempestades em nossas vidas, porque mesmo na tempestade Ele está tentando nos ensinar, Ele está tentando nos mostrar, porque Ele pode estar no barco, o vento pode estar soprando, mas eu tenho algo no meu coração: se Cristo comigo está, pode levantar a parede no mar. Jesus ainda está no barco. Mas o texto ele vai dizer que os discípulos tiveram medo. Jesus está no barco e os discípulos estão com medo. Os discípulos estão com medo, mas Jesus está no barco. Sabe aquela situação que parece que será insolúvel? Parece que o problema não vai se resolver. Você tenta somar, tenta dizer que 2 mais 2 é 4, mas 2 mais 2 só está dando 5 e parece que nada vai dar certo. Os discípulos temeram, mas a hora era tarde. Jesus ele não está preocupado com o avançar das horas. Jesus ele opera quando ele tem que operar. Mas a Bíblia vai dizer que os discípulos tiveram medo porque a água estava entrando no barco. O barco estava balançando. As paredes de água estavam açoitando o barco de um lado para o outro. E pasme os irmãos, Jesus estava dormindo, com a cabeça no travesseiro. Quem aqui já navegou em alto mar? Quem aqui já teve essa oportunidade de navegar em alto mar? Já fui pescar algumas vezes lá na Praia Grande. Você sai da praia, Xandão, vai se afastando. E quando você vai se afastando, parece que o barco faz assim. Depois o barco faz assim, e com pouco você já não vê mais a praia. E o barco começa a balançar.
marinheiro de primeira viagem. Não deu 30 minutos. O que eu tinha comido no café da manhã foi tudo pro mar. E eu segurava o barco. Lá não tinha Jesus, de carne e osso. E quem estava lá riam de mim, dizendo: rapaz, tu vai cair. Porque o barco balançava. E eu via a água e eu disse: meu Deus, e agora? Mas de repente o barco parece que estabiliza. E tudo vai bem, pastor. Você olha de um lado, olha de outro, você não vê praia. Você não vê prédio, não vê montanha, você olha, só vê mar. Imagina os discípulos em alto mar e o barco sendo açoitado e Jesus estava dormindo. A Bíblia diz que os discípulos viraram para Jesus e disse: mestre, o barco está enchendo de água. Mas Jesus estava na popa do barco dormindo. Existem situações que parece que o nosso barco vai naufragar. Existem circunstâncias que parece que Jesus não está vendo o que está acontecendo conosco, porque nós dizemos: ei, nós servimos a Ele. Nós jejuamos, nós oramos, nós consagramos e o meu barco está naufragando. Mestre! E os discípulos tiveram medo. Vou fechar porque eu já vou encerrar. Jesus, ele se acorda, olha para os discípulos e: por que tens medo? Eu fico imaginando, pastor, a voz de Jesus falando com os discípulos e o barco balançando para lá e para cá. O texto vai dizer que Jesus olhou para os discípulos e disse: ei, fique calmo. Fiquem calmos. Jesus, ele se levanta. Ele olha para o mar. Psst. Oh glória. Oh glória. Parece que o barco ia naufragar. Mas Jesus, olhando para o mar, disse: ei, vento, cessa. Porque tens pouca fé. A Bíblia diz que os discípulos, olhando uns para o outro, perguntaram: ei, quem é esse que o vento e o mar obedecem? O Criador falando com a criatura. Sabe o que Jesus está dizendo para os discípulos? Que tudo está no controle dele. O vento é dele, o mar é dele, tudo depende dele. Jesus disse: ei, é agora, ei! Psss. Aleluia, aleluia, aleluia. Se o seu barco está perto de naufragar, entenda uma coisa: Jesus, ele não está dormindo. Ele pode estar, você pode estar pensando que ele não está vendo, mas ele está esperando até o ponto aonde você vai, aonde vai a tua fé. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, com Cristo. É grato servir a Jesus, aleluia, andar na luz, se Cristo comigo vai, eu e oh glória, oh glória, oh glória. O barco pode estar quase naufragando, a água pode estar entrando no barco, mas o Senhor ainda está no controle de todas as coisas. A tua casa parece que vai naufragar, a empresa parece que vai sucumbir,
a pandemia quase te matou, mas você está aqui porque Cristo está no teu barco, Cristo está andando contigo. Não temas, não tenha medo. A Bíblia vai dizer ainda que passares pelas águas, as águas não te submergirão, e se no fogo você andar, o fogo não te queimará. Não temas, não temas, não temas, não te pasme nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andar. Se você acredita nisso, levanta a tua mão e adora o nome do Senhor. Aleluia! Oh glória! Oh glória! Oh glória! O teu barco não vai naufragar, você não vai morrer em alto mar, você não vai morrer na praia. Existe uma promessa de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu só fiz essa introdução para te dizer que Cristo está no teu barco, que Cristo está na tua casa, que Cristo está na tua família, que Cristo está na tua empresa, que Cristo está no teu barco. Você não vai sucumbir, você não vai parar, você não vai morrer, porque existe uma promessa sobre a tua casa, e a promessa é: nós vamos passar para o outro lado, nós vamos chegar do outro lado. Eia, se você ainda não chegou, fica tranquilo, porque Deus parece que não está vendo, mas Ele ainda está no teu barco. Parece que Ele não está te ajudando, parece que as promessas não se cumpriu, mas a Ele ainda está no controle de todas as coisas. Aleluia! Fica de pé por um instante. Glória! Aleluia! A última palavra é do Senhor. Não existe tempestade que Ele não possa acalmar. E posso te contar um segredo? Não existe tempestade que chega todo dia. Não existe já viu aquelas queimadas todos os dias, se não alimentar? O vento não sopra forte todos os dias. Ela é passageira. Mas o interessante não é quando vai ventar, ou quando o vento vai chegar. É quando ele chegar, como estará a sua fé? Sabe aquele dia que você acorda e não dá vontade de sair de casa? Sabe aquele dia que só dá vontade de chorar? Sabe aquele dia custoso que demora a encerrar, o dia não vence, você trabalha, você sai, você chega, você almoça, você toma café e o dia parece que são 48 horas. Naquele dia, Jesus está no teu barco. Deus, eu estou como Elias, eu estou pedindo a morte, não para. Tudo está no projeto de Deus. Tudo está no controle de Deus. A questão não é quando Ele vai operar o milagre. A questão é que Ele vai operar, já sendo tarde. Obreiro, Jesus, quando chega em Betânia, Lázaro já estava morto há quantos dias? A irmã do morto, o que expressa para Jesus quando Jesus chega? Mestre, se você tivesse chegado antes, agora já é tarde. Quando Jesus estava indo em direção à casa de Jairo, o mensageiro interrompe a caminhada de Jesus. O que o mensageiro vai falar? Para o seu senhor, mestre, ei, não incomode mais o mestre. A sua filha está morta. Em outras palavras, dizendo, ei, não tem mais jeito. Foi tarde.
Sabe o que eu aprendo? Dar notícia de morte é muito difícil. Como que alguém vira para outra e fala assim: ei, não precisa incomodar, sua filha já morreu. Foi direto. Imagina aquela palavra no coração de um pai. Jesus interrompe. Eu acho lindo que Jesus sempre interrompe alguma coisa. Ela não morreu. Ela apenas dorme. Porque eu sou o dono da vida. Eu tomo, eu tiro, eu dou, Já sendo tarde. Jesus, ele não queria saber há quantos dias Lázaro havia morrido. Mas Jesus disse: ei, você não mata, tira a pedra. E já sendo tarde, Lázaro voltou a ter vida. Eu encerro aqui. Eu não sei há quanto tempo você está esperando uma promessa de Deus. Eu não sei há quanto tempo já é tarde para você. Mas o que eu sei é que Jesus ainda está no barco. Que Jesus ainda está no controle de todas as coisas. É que Jesus ainda pode fazer e operar um milagre na tua casa, na tua vida, na tua família, libertar a tua família. Deus ainda pode fazer aquilo que nem você mesmo acredita. Levante as suas mãos, estenda para cá, feche seus olhos, Pai. Ó Pai, quem sabe, ó Pai, o teu povo, ó Deus, está agora em um barco. E nesta embarcação parece que só está ele, só está ela. Ó Pai, porque ele ou ela já orou 1 mês, 2 meses, 3 meses e nada aconteceu. Ó Deus, o vento está levando o barco. O barco parece que está sem direção. Ó Pai, mas o interessante, ó Deus, é que nestes períodos turbulentos, ó Pai, o Senhor irá se revelar para este irmão, o Senhor irá se revelar para esta irmã. Por isso, ó Deus, pedimos ao Senhor. Ó Pai, cessa o vento, acalma, ó Pai, a tempestade. Ó Pai, porque nós temos certeza, ó Pai, que o Senhor é um Deus. Ó Pai, o Senhor é um Deus que entra onde ninguém pode entrar. Ó Pai, o Senhor esquadrinha, sonda corações. O Senhor vai aonde a mão da medicina não pode chegar. Ó Pai, o Senhor é o psicólogo dos psicólogos. Ó Pai, o Senhor entra na mente, o Senhor sonda coração. Ó Pai, por isso, ó Pai, todo espírito de morte, ó Pai, todo espírito de suicídio, ó Pai, tudo aquilo, ó Pai, que o diabo tem assoprado, ó Pai, no ouvido do teu povo, que não vai conseguir, que não vai chegar, que não vai dar certo. Ó Pai, nós repreendemos em nome de Jesus, porque o Senhor ainda está no controle do barco e de todas as coisas, para a glória do nome do Senhor. Aplaude ao Senhor em nome de Jesus.